vocês, estamos aqui com o nosso podcast Fonte de Saúde. Porque sim, nós somos fonte de saúde, somos fonte de conhecimento, somos fonte de transbordar ciência em cada conduta, em cada prescrição e em cada análise individual de paciente. E para isso, agora eu estou realmente com um time de peso. Eu não estou falando de peso de balança, não. Eu estou falando de peso de conhecimento e peso de músculo, que eu vou ser bem sincera, eu tenho uma inveja, né? Queria eu ter, assim, 10% dessa massa muscular dos meninos. Mas eu tenho a honra de estar aqui com o Rodrigo Moreira, com o Kaique Turano e com o Felipe Gomes. Muito bom. Que honra nossa, né? Poder estar aqui com a Vanderly. É um sonho meu sendo realizado. Que de verdade. Você sabe o quanto eu já te procurei, já te quis viver um momento como esse, estar junto também com o Fê, com o Kaique, estar junto com também a Catarinense. Muito bacana, o espaço está maravilhoso, então estou aqui esperançoso por um grande bate-papo. O Rodrigo falou por todos nós, porque nós três já admiramos você há muitos anos, você é referência pra gente na nutrição, então tá aqui assim é um momento muito especial. Muito obrigado, viu, Vanderly? Muito legal, realmente, né? Quando a gente entrou aqui na sala, eu falei até para os meninos da gravação, hoje para mim também o sonho está sendo realizado, porque as duas referências para mim no esporte hoje eu considero meus amigos, e a Vanderly, ela falou que agora é rata de academia, mas também é rata da fitoterapia. Nossa senhora. Na realidade eles estão sendo muito generosos, porque assim, o que eles têm de idade, eu tenho de nutrição ou eu tenho de fitoterapia, né? E tá tudo certo, porque eu sou muito de boa com a minha idade cronobiológica e com o meu tempo de carreira. E eu agradeço muito o carinho de cada um de vocês e a disponibilidade. Obrigado. E eu acho que cada vez que a gente tem uma oportunidade, isso que me trouxe para cá, cada vez que a gente tem a oportunidade de comunicar saúde, comunicar ciência, com embasamento, né, assim, traduzindo para as pessoas que estão nos assistindo dúvidas do dia a dia, eu não perco oportunidade, né? Então eu acho que hoje a gente está com essa janela aí bem aberta para gente. Muito bom. Eu vou começar com a pergunta para o Rodrigo. Ai. Vamos ver o que vem por aí. Vou começar com a pergunta para o Rodrigo, que eu sei que ele já faz, né? E a gente estava falando disso lá fora antes de entrar. Ele já participou de competição e agora ele está se preparando para a próxima. É isso aí. Como é que é essa história? Como é que é essa vida de preparação? Conta um pouquinho para as pessoas. Olha, a exigência para você se tornar um atleta é muito maior do que uma exigência para você ter um físico que é considerado diferenciado no sentido de ser com uma boa definição, com um bom volume muscular. Para você ir além e estar em condição de subir para competir, você precisa buscar aquele chamado 100%. E o 100% é coisa demais. Todo mundo que conseguir oferecer isso para si vai conseguir evoluir numa intensidade fora da curva. E eu venho me promovendo neste ano, desde o início do ano, desde o dia 3 de janeiro. Iniciei o meu booking e estou no 8º dia do meu cutting para subir no dia 4 de outubro no Muscle Contest em Indaiatuba, na categoria Classic Physique. Renovando a experiência prática, somando toda a teoria, e estou muito feliz por estar também criando essa oportunidade para mim. É super difícil, mas eu recomendo que todos que vivem a nutrição esportiva, principalmente gostam do fisiculturismo, se permitam a passar por todos esses processos. Tenho certeza que você vai sair com muito mais conhecimentos, porque a teoria na hora da prática, às vezes ela não é tão alinhada com aquilo que a gente esperava por decorrência daquela palavra chamada individualidade. Precisamos respeitar as respostas que cada um tem, e eu sinto que essa individualização ela exige muito feedback do paciente e o profissional com o máximo de ferramentas para conseguir lidar com tudo isso. Marro, eu tenho uma pergunta muito básica, né? As pessoas estão acostumadas que eu gosto de definição. Tá. Tem muita gente que não sabe o que é bulking e cutting. Que legal. Né? Então, explica assim... Rapidamente, né? Para dummy, sabe? Aquela coisa assim, para quem não entende nada disso. O que é o bulking e o cutting?
Booking imagina que alguém está buscando ganhar massa muscular. É esse o momento onde a quantidade de calorias fica mais alta, o peso vai subindo gradualmente. É o momento onde você busca corrigir pontos defeituosos no seu físico e por isso você vai consumir mais calorias para que essa quantidade calórica somada ao estímulo do treino te dê a condição de aumentar a sua massa muscular. Passando esse período, é a hora de lapidar todo esse físico e apresentar esse físico definido sem perder a massa muscular conquistada no Booking. Aí é chamado de cutting, onde você vai perdendo gradualmente a gordura corporal até chegar no nível de 3, 4% no dia de competição. E só para concluir, o fisiculturismo pode ser considerado algo mais amplo, que é qualquer indivíduo que cultua o seu físico pode ser considerado alguém que é um fisiculturista. Mas existem os fisiculturistas competitivos, que é isso que eu estou me propondo nesse momento. Que bárbaro, hein? Incrível, uma maravilha. Eu acompanhei o pessoal do fisiculturismo naquela competição do Bomba Tô Fora. Como é que é? Show Bomba, alguma coisa assim. Não, o movimento chama Bomba Legal, Tô Fora. Legal. Né? Ele é um movimento internacional, ele veio para o Brasil e ele é composto de fisiculturistas que eles abominam o uso de qualquer tipo de anabólico, esteroide anabólico e qualquer coisa que seja ilegal, né? Porque a gente sabe que nesse mundo existe o submundo. Nossa Senhora. Né? Que é um grande problema. É verdade. É um grande problema. Eu já cuidei de um rapaz que ele usava absolutamente tudo que não podia, não devia, e com 23 anos ele tinha já 3 pontos de tumor de fígado. Meu Deus. E ele achava que aquilo era ok, né? E aquilo me desesperava de uma tal maneira, como é que ele pode achar que é ok? Né? E aí a gente vai estudar, obviamente, hoje a gente estuda e sabe que não era um fisiculturismo, aquilo era um transtorno, realmente um transtorno psiquiátrico, que ele usava o corpo para expressar, né? Isso aí. E é muito complexo, mas eu admiro demais essa tenacidade que os fisiculturistas têm. Entendo. Né? Sim. Porque você precisa ser muito rígido. Sim. Né? Você precisa abdicar demais e se dedicar demais. E é difícil você abrir mão de muito da sua vida social e se dedicar além daquilo que já seria o suficiente para você evoluir de uma forma suficiente também. É que o fisiculturismo é o extremo. Então só colocando também um conceito, existem estudos que caracterizam o fisiculturismo como um esporte com psicopatologias necessárias para que você se torne um atleta de ponta, que é uma ortorexia, uma compulsão em comer corretamente, uma distorção de imagem também, que é necessário, um abuso de atividade física e de uso de drogas, e tudo isso são psicopatologias ou comportamentos associados. E aí qualquer esporte que leve ao extremo, né, que é de alta performance, temos que ter atenção a esses fatores psicológicos comportamentais. Quantas horas você treina? Atualmente são 3 horas. 1 hora de treino e 2 horas de cardio em momentos diferentes. Entendi. Puxado. E você, Kaique, Pesado. quanto você treina? Não, eu já não tô nesse. Eu vou esbanjar, dizer que eu treino 4 vezes por semana. Eu só cuido dos atletas. Treino todo dia também, separado cardio e musculação. Mas 1 hora de musculação, meia hora de cardio, tá suficiente para mim por dia. Concordo. Porque eu sou ectomorfo também, então se eu puxo muito, vai degradar muito. Conta aí pro povo que tá ouvindo a gente, o que é ectomorfo? Eu vou bastante pelo biotipo, não sei se vocês fazem isso também, né? Então, aquela definição ectomorfo bem magro, o endomorfo aquele troncudão e o mesomorfo do meio, que a gente fala que é tipo o Arnold Schwarzenegger, né? Aquele shape mais em V, que tem facilidade em crescer e secar, né? É o shape abençoado que a gente fala. Adoraria. Então se eu ficar sem comer, eu vou tender a perder peso, a catabolizar. Então eu não posso abusar. Se eu ficar 2 horas na academia, talvez eu vou catabolizar muito. Vai depender do treino, de tudo. Então eu reduzo um pouquinho mais. Isso não acontece comigo, Kaique. Você Não mais dá. tem facilidade. Mas quem é endomorfo ganha tudo também, né? Tem facilidade na massa. Eu já tenho dificuldade em ganhar massa. Então a gente Entendi. se lasca para ganhar, mas vai depender de uma boa alimentação, que é a base de tudo, da suplementação, e aí concilia com o treino também. Que bom. E como é que é o teu recorte com o esporte? Conta pra gente
Como é que é essa sua relação? É só com o paciente? Como é que é? Tá, do início, você vai dar risada. Quando eu prestei a primeira faculdade, eu passei em meteorologia. Olha! Eu cursei 2 anos. Que exótico. Essa ninguém É uma sabia. faculdade de física com as matérias de previsão do tempo. Aí eu comecei a me envolver com esporte, né? Tava lá na USP e ficava o dia inteiro fazendo esporte. Aí eu falei, não, é educação física ou nutrição. Aí acabei saindo, prestei nutrição, consegui passar. Então eu já direcionei tudo para esportiva, porque já era aquela minha vivência da época, né? Então eu fiz iniciação, comecei o mestrado, mas como eu sempre quis atender, eu acabei largando para ir para a área clínica. Então desde essa época a minha vida é praticar esportes e eu fui conciliando. Então eu falava que até hoje, né? Eu sou a cobaia, eu aprendo as coisas, testo em mim e depois passo para os pacientes também de uma maneira mais mastigada, mais fácil, né? Que é essa a nossa intenção. Então, assim, eu vivo esporte. A gente sabe que saúde sem esporte não tem como ter, né? Você não vai alcançar o 100%. Você vai testando seu limite, né? Eu falo que quando você não faz atividade física por bem, chega um momento que você é obrigado a fazer. Né? Exatamente. E aí, quando você é obrigado a fazer, você já perdeu uma grande oportunidade de criar a memória celular, inclusive, né? De criar uma memória celular positiva, não é? Perfeito. A memória celular vai existir, mas criar uma memória celular positiva para ganho de músculo. Verdade. Né? Não, e aquela frase, né? Se você não vai gastar tempo cuidando da sua saúde agora, você vai ter que arrumar tempo arrumando ela depois, né? Então, assim, o esporte tem que estar. Mesmo uma pessoa, assim, eu atendo pessoas que vêm e não praticam exercício. Mas a gente sempre vai estimular ela a começar. Tem que achar alguma coisa que goste. De repente você só não achou, né? E aí a gente faz a parte da alimentação, que é o nosso foco, e vai encaixando as necessidades. Suplementação, um fitoterápico. Porque assim, a gente fala que emagrecer é muito mais fácil do que ganhar massa, né? A maioria das pessoas. Mas por mais que a gente, né, que as pessoas achem que não, né? Então, para ganhar massa, a gente sabe o quanto é difícil, né? Sim, tem então, mais variáveis, né? Se tem o estímulo do treino, o estímulo da alimentação, vem mais um da suplementação, vem aqui, aí vai juntando todos e dá um efeito muito maior. Exato. E hoje em dia a gente tem muito mais recursos do que antigamente, né, de suplemento. A gente consegue dar esses estímulos extras. Quais são os 3 mais para você? Quais são os 3 suplementos mais comuns ou mais importantes, ou mais comuns e importantes na tua prática clínica? Tá, acho que o mais importante, não tem como fugir, é a creatina, né? Porque de efeito, de custo-benefício, a gente sabe que funciona para todo mundo, então a creatina é um que eu uso bastante. O segundo, eu vou falar um bem polêmico, hein? Vai lá. Eu vou falar o BCAA. BCAA. Eu gosto muito. Então, se você sabe usar na quantidade certa, da forma correta, ele vai proteger o músculo do catabolismo, vai ajudar no anabolismo e até ele vai lá para o sistema nervoso central e retarda a fadiga. Mas quem já faz whey precisa de BCAA extra? Na minha opinião, sim. É? Porque o whey, se você for pensar, é uma molécula de proteína, vários aminoácidos juntos. Na hora que vai digerir, quem vai garantir que vai cortar aquela bolinha de aminoácido e vai deixar ele livre, né? E assim, a absorção até, a gente tem preferência, o intestino tem preferência em ditripeptídeo, né? Então quando você coloca o whey mais o BCAA, aí dá um efeito bem diferente. Agora se você pega, por exemplo, o caso do Rodrigo, que tem bastante massa muscular, se ele usar um scoopzinho pequenininho, não vai dar efeito nenhum. Então para ele a quantidade tem que ser maior, no momento correto também, e a qualidade correta, né? Pois é. Não pode ser qualquer um. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Em cada um dos podcasts a gente vem falando muito sobre controle de qualidade de uma maneira direta ou indireta e padronização, né? Porque quando a gente fala de planta medicinal, a gente está falando de padronização. Né? A gente precisa falar sobre padronização. Porque quando eu pego uma receita e tá assim, ó, ashwagandha, aí a gente já sabe, né? Não tá lá o extrato seco, não tá certinho. Então faz muita diferença. Né? Faz muita diferença e tem um impacto realmente na acessibilidade também. Porque as pessoas podem dizer assim, mas é um scoopzinho só. Mas assim, no todo, né? Esse scoopzinho de não funcionar para ele, porque obviamente que a necessidade dele é bem diferente, se ele comprar um produto que está adulterado ou falsificado, ele pode usar o que for. O barato sai muito caro, perfeito, né? O que eu quero dizer é isso, o barato sai muito caro. Não, e sabe um detalhe que eu falo? Aí tudo importa, né, no final. Porque quando a gente toma BCAA, uma grande parte vai ir para o fígado.
principalmente, primeiramente, vai passar pelo fígado. Se o fígado da pessoa está detonado, ele vai ficar todo lá. Então não vai sobrar nada para o músculo, porque ele é um órgão mais nobre. Então depende de todo o metabolismo e da saúde da pessoa daquele momento para ela aproveitar o aminoácido da maneira correta. Perfeito. É a minha opinião. Esse é o segundo. Em terceiro, talvez o whey protein, vai. Né? Ou glutamina também, porque glutamina dá para usar. Então eu vou mais para os aminoácidos, vai. Creatina, BCAA e glutamina. Que daí eu uso eles em conjunto e eu gosto bastante. Glutamina para mim é uma coisa que raramente não está na minha recomendação. Perfeito. Né? Raramente não está na minha recomendação e eu penso, né, meu raciocínio é um pouquinho diferente porque eu tenho esportistas, né, como eu estava falando para vocês, na realidade eu cuido de atletas que não têm acesso a um nutricionista. É um trabalho voluntário para atletas que não têm, né, que quando eles comem carne, para mim já é um grande Avanço. Não, é um grande presente mesmo, porque às vezes eu falo assim, você comeu carne quantas vezes? Aí eu falo assim, putz, eu fui convidado para um churrasco de tal dia, porque são atletas de muito baixo acesso ao alimento, né? Mas eu consigo a doação de suplementos. Que legal. Então eu consigo a doação de suplementos e eu penso na glutamina realmente para o enterócito. Né? Eu penso na parede intestinal e para mim é sensacional, né? E óbvio, quando a gente combina a glutamina com creatina, dá tudo de bom. Né? Com certeza. A gente fala, tomou a glutamina, metade vai ficar lá nos enterócitos. Sim. O que sobrar aí vai pro sangue, vai pro músculo, para outras coisas, né? Então, dependendo da demanda, aí você usa a quantidade correta a mais também. Legal. Eu gosto muito dos aminoácidos, em particular. Eu também. Agora, Felipe, conta para mim e para todo mundo que está vendo a gente, o que te faz admirar tanto os dois e como é que você transformou isso no seu atendimento? Como é que essa inspiração foi lá parar no seu consultório? Olha, Vanderlei, essa pergunta é difícil, mas falar desses caras para mim não é tão difícil assim. Eu já acompanhava o trabalho, né, deles há muito tempo e eu realmente pego algumas coisas que eles falam como referência, assim como eu pego o sua e como eu pego de vários outros profissionais que são tão bons também. Eu também sou profissional de marketing, eu sou publicitário. Então essa parte do marketing para mim acabou sendo um pouco mais fácil de poder trabalhar porque eu já tinha alguns mecanismos e algumas ferramentas para isso, né? Então, utilizar muito do que eles falavam, eu sempre quis a parte esportiva, a área do esporte, né? Quando eu entrei na faculdade eu já sabia que era isso que eu ia querer. Então eu já pegava muito do que eu ouvia, do que eu lia e do que eu aprendi para conseguir implementar isso no meu dia a dia de consultório mesmo, né? Então foi muito a prática deles me ajudou bastante a ter as minhhas condutas do dia a dia do meu consultório, né? E aí depois que eu os conheci, que foi em eventos, né, que a gente se conheceu. Eventos da área da nutrição. Às vezes a nutrição leva a gente para lugares que a gente nem imagina. É, né? Verdade. E é uma das coisas que hoje eu dou aula em alguns lugares. Para mim já me levou à Índia. Olha só. Uau. Olha só. Olha que legal. E hoje nas aulas que eu dou para outros nutricionistas, eu costumo falar isso. Eu falo, gente, o nutricionista, ele tem ainda muito essa característica de ser um profissional arrogante, né? A gente ainda é visto como arrogante em muitos lugares. E eu falo para as pessoas, chega nos lugares e cumprimenta, né? Fala um bom dia, boa tarde, boa noite, não custa, você não vai pagar por isso. Você às vezes está com uma oportunidade do seu lado e você não sabe. Você não se dá essa oportunidade, dá a oportunidade de chegar até você. Então foi isso que eu fiz. Quando eu conheci os caras e você, que eu já conheci há muito tempo, mas assim, quando eu conheci eles, foi isso. Eu cheguei, conversei, cumprimentei e a gente foi conversando sobre assuntos relacionados, onde hoje a gente está aqui. A gente se conheceu no evento de cerveja, hein? Cerveja. Detalhe. É? Mas era evento de nutrição. De nutrição relacionada à cerveja, mas que é até mais fácil para você ter contato. Né? E aí isso para passar para o dia a dia de consultório acaba sendo muito automático, né? Você realmente vai pegando as suas referências, vai usando essas referências e aí você consegue transpassar muito isso para os seus pacientes no dia a dia, é algo muito importante. E para você, quais são os seus top 3 suplementos mais comuns ou mais importantes na prescrição? Hoje, um que não falta realmente na minha prescrição e que eu acredito que deveria sair até na água é a creatina. Creatina eu hoje recomendo desde uma criança até um idoso que vai no meu consultório, que eu atendo.
Em segundo lugar, whey protein, porque eu ainda percebo muita baixa ingestão de proteína no dia a dia das pessoas, né? Não só por vontade, mas pelo acesso realmente. Hoje em dia tá muito cara a proteína, né? E todas, gente, não é mais a carne vermelha Todo que tá módulo cara. proteico tá caro. Exatamente. Antigamente era mais a carne vermelha que eu percebia, porque eu sempre pergunto pros meus pacientes. Hoje, o que você tem mais fácil acesso? Carne, peixe, frango, ovo. A maioria ou é ovo, que também não tá mais tão barato assim, mas é frango, ovo e frango, ovo e frango. Peixe quase nunca tem e carne vermelha raramente, né? Então, o whey protein, ele dá essa facilidade do aporte proteico necessário para as pessoas. Então, o whey protein nunca falta e é mais questão de escolher gosto, definir tipo, concentrado, isolado, hidrolisado, enfim, para a condição específica das pessoas, né? Para quem não sabe, o whey concentrado, isolado e hidrolisado tem as suas diferenças de indicação, principalmente, né? Concentrado para a população em geral. Então, se você não tem nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de problema intestinal, por exemplo, ou de digestão, o concentrado já serve para você. Isolado, eu geralmente indico mais para as pessoas que são intolerantes à lactose, né? Por ele já vir pré-digerido ali facilitado. E o hidrolisado para quem tem alergia à proteína do leite de vaca. Já é a proteína do leite, no caso, né? Já é um whey mais pré-digerido, então, porém ele é bem mais caro também. Então, tem que avaliar tudo isso, né? E às vezes a pessoa não tem nenhuma condição, mas ela prefere usar talvez um isolado. Se ela se sente bem e couber no bolso, fica à vontade. Porém, não há necessidade fisiológica para isso. Em terceiro lugar também é a glutamina. A glutamina nunca falta nas minhas prescrições, mas no meu caso é porque eu também pego muita gente com problema gastrointestinal, intestino ali travado, a pessoa não vai no banheiro. Às vezes chegam pessoas do consultório, não vou no banheiro há 2 semanas. E as pessoas acham isso normal. Não é normal. Você tem que ir no banheiro no mínimo uma vez por dia. Eu já considero que isso é um normal. Mas tem gente que fica 2 semanas sem ir no banheiro. E acha que tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? E eu percebo que a glutamina ajuda muito a melhorar esse trânsito intestinal das pessoas. Então, whey, creatina e glutamina. Ômega 3, como é que é para vocês? Pra mim estaria na lista do top 3, o ômega Porque 3. eu tô ouvindo vocês, eu entendo o módulo proteico é super importante mesmo na atividade física, né? Mas assim, pra mim eu não tenho um paciente que só sai sem ômega se ele tiver distúrbio de coagulação. Se eu não puder prescrever, porque a gente não consome fonte, né? Exatamente. Esse é o raciocínio que eu também utilizo. Raro um consumo suficiente via alimentação. Já vi evidências demonstrando que um consumo considerado baixo, semanal, pode oferecer uma quantidade suficiente, mas nem isso é esperado, né? Um consumo de um atum, salmão, que são as principais fontes que nós temos. Temos as vegetais, né? Eu considero muito, atendo bastante pacientes atualmente vegetarianos que consomem uma linhaça e a gente consegue tanto na semente quanto no óleo. A chia também tem uma relevância bem grande, mesmo sendo de uma fração que não vai ter uma conversão tão boa. A bioconversão é baixa, né? A gente achava que era boa antigamente, mas aí agora a gente já sabe que é baixa. Então. E aí eu considero que vale muito colocarmos a suplementação de ômega 3 por decorrência dessa insuficiência na ingestão, sendo um complemento essencial. Como usamos no conceito de nutrição, essencial é aquilo que você não produz o suficiente. E até bato de frente muito com os considerados não essenciais, por decorrência que cada vez mais, ao pesquisar, eu vejo que vários aminoácidos não essenciais têm uma demanda muito superior ao que nós temos capacidade de produção. Deveriam ser chamados no mínimo de condicionalmente não essenciais, mas não essenciais acho que poderia ser semi, né? Semi, alguma coisa do tipo. Por decorrência que eu vejo vários benefícios com reposições aí do que a gente às vezes pouco fala, pela nutrição já te direcionar de não essencial, o seu corpo produz, meio que não se preocupe com isso, e o essencial que a gente tem que ficar atento, mas vai muito além disso. E o ômega 3, falei tudo isso porque ele é considerado um ácido graxo essencial, né? É verdade. Eu queria dar um exemplo do ômega que eu acho importantíssimo também, mas eu vou começar ao contrário. Então, pega uma pessoa que só come gordura trans, industrializada, aquele recheio de bolacha recheada. Ele vai deixando a membrana da célula dura. E se ficar dura, não passa os nutrientes direito. Então, quando a pessoa suplementa o ômega 3, deixa essa membrana mais fluida e acaba passando mais nutrientes. Então, olha a importância para a saúde, né? Sim, sim. Do corpo inteiro. E
principalmente cerebral também. É. Então, se der para incluir um A quarto gente, item, a gente Exatamente, gravou com a quarto. Dani Lodetti e a gente falou de ômega na saúde cerebral. Né, da importância mesmo da passagem pela barreira hematoencefálica, né? Então, acho que isso é fundamental. Você trouxe um ponto fundamental aí. e aí falando de ômega, a qualidade é importantíssima, né? Porque se for um ômega ruim, melhor nem usar, porque vai inflamar o corpo. Exato. E falando dessa parte anti-inflamatória, as pessoas acreditam que só quem está acima do peso, sobrepeso, obesidade está inflamado. E não, né? Hoje em dia você vê muita gente esteticamente magra, peso baixo, colesterol lá em cima, insulina passou do limite várias vezes, e aí essa pessoa, você vê que ela tem uma dificuldade tanto para ganhar peso, que é o objetivo, ela tem uma dificuldade em regularizar esses exames, então esse perfil anti-inflamatório do ômega, ele também acaba ajudando muito nesse sentido, né? Top. Como é que é o público de vocês com o esporte e estética? Porque eu sei que eles andam bem juntos, né? Muito. Você Super. trouxe aí você trouxe o transtorno de imagem, Que me chama muita atenção isso. E é muito comum. que é muito comum. Muito Principalmente em usuários regulares de esteroides anabolizantes androgênicos, como eu coloquei. Então, eu acho que muitos fazem o esporte buscando a estética como desfecho, como resultado. Então, o esporte, independente de qual seja o escolhido, o objetivo é ter aquele abdômen definido, né? E aí acaba se tendo um exagero, quem sabe, na prática, deixando de ser algo moderado, que é considerado o ambiente mais saudável, ou seja, né, há um excesso de atividade para atingir um físico com uma definição excessiva, com volume muscular excessivo. Então eu acho que o esporte é um meio que muitos usam para atingir a estética que desejam. E aí nós estamos numa linha bem tênue, porque esses problemas comportamentais, psicológicos, podem ser bem grandes, né? Tanto pessoalmente quanto no coletivo dessa pessoa onde ela está inserida. Meu afilhado com 8 anos, um dia eu saí para dar uma volta, nem lembro, fomos buscar figurinha. Que legal. E aí a gente passou em frente a uma academia, e ele olhou para a academia e ele fez assim: eu quero vir logo para cá. Eu falei: jura? Legal, gostei. Né? Não, então eu falei: jura, que legal. Por que ele fez assim? Porque eu quero ficar com aqueles 6 pacotinhos. Você entendeu? Cara, eu fiz um inferno na vida do pai e da mãe. 8 anos não é idade para pensar Já isso. pensar nisso. 8 anos é a idade. Aí a gente foi Tá descobrir pronto. que tem um desenho. Tinha um desenho, hoje ele já tem 11 anos. Mas tinha um desenho que eles falavam do Estimulava. tal do six-pack. Six-pack. Olha só. Isso ficou na cabeça dele. Ficou na cabeça dele. A motivação estava errada, entendeu? Exato. A motivação estava errada, o comportamento estava correto, mas a motivação estava errada. Eu acho que aí a gente vem na discussão de qual é o nosso papel como profissional de saúde, sabe? Sem dúvidas. Nessa linha tênue aí. Modular tudo isso, né? Modular Trazer tudo consciência. E acho que para vocês também, tem muito paciente que a gente pega, a pessoa vem e quer mexer no corpo. Eu quero secar, quero crescer. Daí você pega o exame dela, tá todo lascado, aí você tem que falar, ó, a gente vai fazer isso também, mas junto tem que Exato. fazer a parte da Sim. saúde, né? Saúde com performance. Tem que andar lado a lado. Mas você sabe que hoje as pessoas elas chegam no consultório já, não sei se para vocês também é assim, mas a ideia delas primeiro é estética, né? As pessoas, tem gente que chega para mim com foto de corpo de gente, ó, eu quero chegar nesse corpo aqui. Sim. E elas não têm a mínima noção do O processo. departamento de milagres, né? Nem sempre está ali. À E aí- disposição. E aí a gente precisa meio que trazer essa pessoa de novo para a realidade. É um retrabalho que a gente tem hoje no consultório, que a internet obrigou a gente a ter, né? Porque antigamente, quando as pessoas não tinham tanto acesso a essa... Eu nem falo que é informação, é desinformação. Quando as pessoas não tinham tanto acesso à desinformação dessa forma, era mais tranquilo o trabalho do consultório, porque você ensinava aquilo que de fato a gente aprende a ensinar, que é o que a ciência manda, né? É todo um processo que vai existir, você vai passar por XYZW lá, e aí então você vai obter algum tipo de resultado, mas você precisa passar pelo processo. Então hoje você vê que as pessoas elas querem resolver problemas complexos com soluções muito fáceis, né? Soluções milagrosas e que não existem. Felipe, eu vou ser obrigada a discordar. Sempre foi assim. É. Só mudou o volume.
As pessoas sempre quiseram ser emagrecidas. Nunca quiseram. Sempre emagrecer. teve revista feminina endeusando um corpo magro. Sempre teve revista feminina colocando que a mulher pós-parto tinha que ficar com um corpo perfeito, quando a gente sabe que o útero dela demora 6 meses para voltar ao tamanho normal. Consequentemente, ela vai ter uma barriga de pós-parto durante 6 meses diferenciada, a menos que ela faça uma restrição calórica imensa, né, e retraia mais rápido, e aí ela não terá leite suficiente para o filho, como já aconteceu com uma paciente minha. Que eu Se fiz o meu coloca discurso, não fiz o meu discurso, eu expliquei, você sabe, era a segunda gestação dela, você sabe que agora, pelo menos os próximos 3 meses, você vai ter a sua barriguinha, né, tudo normal, mas estávamos em outubro. E aí, eu não falei o que ela queria ouvir, quer dizer, eu falei o que ela queria ouvir, mas a mãe dela falou a seguinte pérola: no Natal eu quero você com um corpo bem bonito, porque você vai colocar tal vestido para tirar foto com as meninas. 2 meses. Ela contratou uma assessoria esportiva americana, pagou $1.200 para fazer uma dieta ultra restritiva e a bebê não ganhou peso. Meu Deus. E ela me liga no dia 23, 11 horas da noite, chorando, a neném não ganha peso, a neném não ganha peso. Primeiro eu deixei chorar, porque já é meu estilo mesmo, né? Às vezes eu choro junto, mas essa eu deixei chorar. E aí, a hora que ela terminou de chorar, eu falei, mas o que está acontecendo? A neném não ganha peso, a neném não ganha peso. Aí, na hora, me deu um estalo. Eu falei, ela não está aparecendo no consultório, essa neném não está ganhando peso. Eu falei, você está fazendo restrição? Aí ela voltou a chorar, eu falei, tá, né? Tá. Aí ela falou assim, eu contratei uma assessoria. Eu disse, cara, por que você fez isso? Né? Não, você vai brigar comigo. Não, hoje não, eu só quero entender por que você fez isso. E aí ela me contou a história do vestido. Eu falei, então hoje só volta a comer. Você vai voltar a comer hoje e amanhã você vai me dizer, você vai se pesar agora com... Enfim, ensinei ela a fazer o processo que deveria fazer caseiramente. Eu falei, amanhã, no mesmo horário, você vai fazer o mesmo processo. Se não tiver uma diferença de 20 gramas, pelo menos, aí a gente vai correr para pronto-socorro. E aí ela fez, e aí, em um dia a neném ganhou 40 gramas. Eu falei, ok, então o processo está correto, né? E aí ela voltou com o marido. E aí o marido olhou para mim e ele fez assim, eu tinha certeza que você não tinha orientado aquilo, porque ela não contou para ele. Fez escondido. Então, olha quantos viés. Não, ele achava que eu estava orientando, mas ao mesmo tempo ele falou, não, eu te conheço, você não ia fazer aquilo. Acreditou desacreditando. Né? Então, assim, Sim. né, olha a influência que a gente tem sobre isso. Né? Olha a influência. E aí ela queria uma coisa irreal, que era ter o abdômen rasgado, num pós-parto, amamentando. Essa conta não fecha porque existe um negócio chamado fisiologia. Né? Existe um negócio chamado, né, a saúde celular, primariamente. Então tudo isso, Vanderly, só foi potencializado desde quando talvez você começou Sim, para hoje. sim, Né? sim. A internet agora só é deu muito mais... rápido. A internet que deu antes mais palco para isso. Então. Antes você esperava uma edição da revista mensal. Hoje você tem 20 Milhares blogueiros aí, ao longo do dia com o mesmo discurso. Exatamente. Né? A pressão é muito forte. Na realidade, a pressão por um corpo perfeito, né? Por um cutting eterno, é muito forte. E aí a gente acaba tendo que jogar um pouco desse jogo, quem aceita também participar, porque tem aquela, você quer ser quem é visto ou você quer ver quem está ali no palco, vamos se dizer. Falo que sempre tem um caminho do meio, né? A gente que é o usa bastidor isso, também. A gente usa isso para a pessoa chegar onde a gente sabe que é saudável, né? Eu concordo. Por isso que estou colocando também algo limitado, né? A tendência é que eu não continue sendo um atleta por decorrência do desgaste que isso exige e que não faz sentido para mim por enquanto. Mas eu queria colocar um complemento, assim, ó. Tem uma frase que eu acho muito boa para toda a condução que a gente tem na área clínica, que é nutricionista é agente de mudanças de comportamentos. Isso não é uma frase minha, né? É uma frase que foi falada em 1973 por um americano, que lá já existia nutrição na época, e ele dizia isso para mim. Aqui também.
Então, né? Mas não sei qual que 66 era. começou. 66? Aí. Na realidade começou em 39, mas oficialmente em 66. Olha que legal. Eu não tenho esse conhecimento da história da nutrição Sou velha, com amiga. profundidade. E aí eu vejo onde eu queria chegar. Que hoje também o atendimento ele não lida com esse comportamento porque tá todo mundo querendo fazer algo muito rápido, express. Quando eu falo que o meu atendimento eu uso para mudar o comportamento do paciente através, eu acho que a educação é a forma onde você consegue fazer sentido as mudanças e elas se tornarem mais fáceis de serem executadas. Dizem que é uma palestrinha o meu atendimento, assim, eu vejo outros profissionais com essa conotação de que o paciente não está lá para ouvir tanta explicação. Ah, tá sim. Então, mas tem linhas muito distintas hoje na nutrição. Ele precisa entender o que ele vai fazer. Eu também acho. E é normal você levar uma lição de casa, estudar o caso novamente e usar do período que você tem com um paciente de frente, que é o momento onde você vai ter mais intimidade, mais proximidade, para explicar o que for preciso e necessário para quando ele receber essa orientação, ele conseguir realmente colocar em prática e entender o porquê. Isso me dói. Eu amo a nutrição também, assim como todos vocês, né? Então, eu queria muito, né, também colocar um pouco disso para a gente tentar se unir e valorizar que sim, o nutricionista ele precisa doar do seu tempo, do seu conhecimento e ir muito além de uma prescrição. Ele precisa ouvir e às vezes nem mesmo prescrever, mas direcionar de uma forma mais comportamental do que prescritiva. Exatamente. Hoje a gente já tem como especialidade, né? Nós temos a nutrição comportamental e a nutrição esportiva como 2 das 34 especialidades dentro da nutrição. E é importante as pessoas que, não só os profissionais, mas as pessoas, o público leigo, entender que nós temos na nutrição 34 áreas de especialidade, exatamente com recortes diferentes. Então, se você está assistindo agora, este é o primeiro episódio, você está vendo a nutrição esportiva. Mas a gente já gravou, e em algum momento você vai ver no feed, saúde mental. Né? Você vai ver fitoterapia, você vai ver outras especialidades e consultar da mesma maneira que quando você tem um problema de estômago, você procura um médico gastroenterologista para solucionar e não um ortopedista, você vai começar a direcionar os atendimentos nutricionais de maneira mais específica. Porque sim, eu acabei de dizer para vocês, eu tenho 37 anos de nutrição. Com 27 anos eu comecei a fazer fitoterapia e suplementação, porque somente 27 anos atrás se começou a fazer atendimento ambulatorial de nutrição. Eu e a Tânia Rodrigues que abrimos as portas de consultório de nutrição. Antes, ou você ia para o hospital e tinha atendimento hospitalar, enquanto internado, e não na pós-internação, ou o nutricionista estava num restaurante industrial. Ponto. Então, olha só, em 27 anos, o quanto a profissão cresceu e o quanto isso traz de resultado para a população. Né? A campanha Meu Nutri Me Nutre, ela foi sensacional, 17 milhões de pessoas impactadas. Uau. Com a informação sobre o profissional nutricionista. Então, 17 milhões é gente pra caramba sabendo que a gente tem especialidades. Exatamente. Só que a gente precisa fazer o básico bem feito. É verdade. Né? A gente precisa estar capacitado. Né? É isso que eu quero trazer para as pessoas. Você tem que saber qual é a capacitação do profissional que te atende. E na rede social, por exemplo, colocando isso em pauta, o depende não é interessante. E aí, cada vez mais, a gente vai se vendendo a trazer, às vezes, uma comunicação mais agressiva, mais simplificada, mas que não deveria ser muito para esse lado, que as coisas deveriam correr. Né? Eu vejo hoje ainda muita comparação só de calorias, a gente estava até falando um pouquinho sobre isso. Dói, né? De enxergar a nutrição só como algo... É reducionista, né? Reducionista, é reducionismo. Total. Isso me machuca.
Sinceramente. Isso tem uma certa influência também do próprio algoritmo, infelizmente, né? Mas hoje o algoritmo entrega conteúdos que são rápidos, conteúdos que realmente rapidamente as pessoas vão ter algum tipo de coisa ali. E por conta disso, algumas pessoas elas se veem numa situação de ter que fazer alguma coisa rápida para ser mais visto. O que acaba sendo muito triste mesmo, né? Sim. Porque a gente tem muito mais para passar, muito mais para agregar. Mas você pode perceber que às vezes você faz um vídeo de 1 minuto, a pessoa não tem tempo para te assistir 1 minuto, não tem paciência para te ver 1 minuto. Às vezes nem 15 segundos que você faz, a pessoa quer te ver. Só que a gente, estando do outro lado, sendo nutricionista ali, e que é o detentor da informação de fato, real, não podemos deixar virar refém do algoritmo. Não importa que as pessoas não vão te ver. A gente tem uma responsabilidade sobre a saúde de quem nos vê. Exatamente. Eu vejo muito que o Kaique ele faz bastante desse tipo de coisa. Ele não é um cara que posta muita coisa, mas quando ele posta, ele traz uma informação, um conteúdo muito rico. Com embasamento? Exatamente. Senti um peso aí, hein, Kaique? Muito obrigado, viu, pelo elogio, gostei. Não, eu vejo que hoje em dia tá vindo assim, tudo à tona, tudo junto. Então é um monte de blogueiros, vamos dizer com esse termo, postando coisas, pessoas que não são da nutrição, postando sobre nutrição. Mas é uma época que a nutrição está sendo mais valorizada também, né? Então antes era só a contagem de caloria que a gente comentou, mas hoje em dia a gente está vendo que é ela que vai ajudar a curar doenças, a manter uma saúde, uma longevidade, só que está acontecendo tudo junto, no mesmo momento, né? Os holofotes estão aqui, né? Na nutrição. Hoje todo mundo fala muito de comida. Kaique, então você aí que posta pouco, mas posta denso, diz aí para mim quais são as 3 vitaminas e minerais que você considera assim mais importantes. Vamos lá. Bom, ou maiores deficiências também, né? Tá. Meu recorte é de doença autoimune. Para mim, todos os meus pacientes têm uma deficiência profunda de vitamina D. Certo. Eu ia falar isso, não tem como fugir da D, aquela história, né? Ela não é uma vitamina, na verdade é um hormônio, foi classificada errada. Então a primeira tem que ser a D, né? Que vai dar toda uma base de sistema imune, de tudo. E que você pega a gente que vem assim, 10, né? A gente sabe como é que é. A segunda, que eu sou muito fã, eu passo assim um conjuntinho de vitaminas e minerais normalmente, né? Mas a segunda eu vou na B12, tá? No formato correto, na quantidade correta, a via de administração correta. E você gosta da sublingual? Metilcobalamina sublingual. E eu gosto, sabe de qual? Da adenosylcobalamina, mas não tem no Brasil. Então, quando traz de fora, eu gosto. E acho que eu iria pro ácido fólico na forma ativa de terceiro, hein? Não falei nenhum mineral, né? Foi mais para as vitaminas. Então me dá um mineral. Magnésio? Magnésio. Magnésio é uma paixão, né? Fazer um combinho, talvez. Para todo mundo, e na esportiva ele é fundamental. Em vários formatos, que a gente perde bastante no suor, né? E daí acaba não repondo também. Então pronto, 3 vitaminas e um mineral, vai. E você, Felipe? Quais são as tuas 3 vitaminas e um mineral, ou o contrário? Cara, hoje a maioria das pessoas que eu atendo são pessoas de escritório. Então a gente que fica o dia inteiro nesse ambiente de luz artificial e tal. Então o sol realmente as pessoas não tomam, né? E isso é muito real. Vitamina D de 10, de 5, dá até medo às vezes, né? Sim, cara, eu gosto muito também da vitamina C. É uma que eu realmente suplemento muito, porque assim, a gente sabe que hoje, se a pessoa consumir uma laranja, ela já atingiu a quantidade ali da vitamina C. 2, então ela ultrapassou. Infelizmente as pessoas não consomem, né? As pessoas hoje, elas falam que não é nem preguiça, mas não tem tempo de ir talvez num sacolão, numa feira. E dá pra você entender também pela rotina das pessoas, né? Então a vitamina C é uma das coisas que dificilmente não tem nas minhas prescrições. E cara, vocês falaram do magnésio, que realmente não é uma vitamina, é um mineral, mas eu também sempre prescrevo. E eu gosto muito de associar o magnésio ao sono. Eu percebo que as pessoas com magnésio inositol começam a ter uma melhor qualidade. Cara, sono reparador, cortisol melhorado, emagrecimento acontece. Você sabe que eu tive uma discussão bem profunda com o Henry, a gente estava falando do Henry, né, e do Luiz Henry Okigami, é uma referência em bioquímica, e o Luiz Moreira também. E a gente estava falando exatamente sobre forma química de magnésio. E aí, ele não é uma pessoa suave, né? Mas ele assim como eu também não sou. Então é por isso que a gente se dá super bem. Ele disse assim, o que importa é ter a molécula de magnésio.
Né? A hora que Entendi. você tem a molécula de magnésio, ela vai para onde precisar. A gente sabe que o carreador é fundamental, mas assim, tem gente que nem a molécula de magnésio tem. E é um mineral extremamente importante mesmo, né? Para várias, aliás, para mais de 300 reações, né? Assim como o zinco, a gente usa demais, né? Mas e você? Eu Conta senti pra falta mim, do Rô. zinco, eu senti falta aqui, né, de um dos que eu mais realmente prescrevo, por demanda, principalmente nesse período de mais friagem, né, de uma possível associação com maior risco de infecções virais. A vitamina D realmente não tem como deixar de lado, a reposição ela é quase que 100%, né, em algum nível. O magnésio também coloco para diversas funções, em diversos momentos, com diversos também formatos. O cálcio eu gosto também, eu lido muito com o público vegano, vegetariano como eu coloquei. E o cálcio também tem alguns mecanismos associados até a um efeito de aumento de excreção por fezes de gordura, ativa a GNH-ALT, que vai fazer com que você consiga excretar um pouco mais de gordura, reduzindo a atividade da lipase pancreática. Isso, em estado de deficiência de cálcio, pode ser um mecanismo que pode ajudar a complementar. Eu acho que eu pararia assim, né? Destacaria esses. Claro que todos têm a sua aplicabilidade. A B12 Sim, no público sim. vegetariano é regra, né? E eu faço parte desse público atualmente, então eu preciso dessa reposição diária. Nesse momento venho com a reposição de vitamina C também, por conta que está todo mundo pegando um pouquinho desse vírus em algum momento, né? E eu considero que a reposição de vitamina C pode também ser um fator positivo, junto com o zinco, junto com a vitamina D. O que mais? Acho que são os principais. Pensei que você ia perguntar dos fitoterápicos. Uau! Gostamos também, né? Olha, eu vou ser bem sincera. Eu acabei de dar 3 aulas de mitos e verdades de fitoterapia para nutrição esportiva, né? Uma pós de médicos, inclusive. O único hoje real oficial é fenogrego com padronização em trigonelina ou alguma coisa similar, né? Você pode falar um pouquinho ali de Long Jack. Long Jack tem algumas evidências positivas, mas para a prática de atividade física com atividade mesmo comprovada, Eu queria saber por que a gente não pode prescrever o Tribulus, né? O Tribulus... Para Nutri não pode, né? Então, mas eu acho que ele está numa zona cinza ali. Eu te perguntaria por que você prescreveria uma coisa que tem tão pouca evidência, sabe? Eu acho que isso até protege a gente. Antigamente a gente só tinha Tribulus. Verdade. Antigamente a gente só tinha Tribulus para prescrever, eram Tribulus que não tinham uma padronização boa. Mas assim, como era a única coisa, efeito placebo, nocebo ou não, dava algum resultado. Mas ele dava efeito na libido, né? Então muita gente falava, me passa aquela plantinha mágica lá que eu tô precisando. Eu tenho uma formulazinha para libido masculina que é Power. Ó, que maravilha. Power. Mas aí é só para profissional, eu só ensino profissional. Segredo. Mas eu uso bastante fitoterápicos. E é isso que você falou, mas tem o fenogrego, o interações e você fica lá, né? A Vitânia, sim, né? Mas a Vitânia a gente usa, né? Para tantas outras coisas. Eu uso a Vitânia para muito mais, né? Mas a regulação do eixo HPA acaba sendo um diferencial na atividade física mesmo. E rodiola, Vanderlei, você gosta? Amo rodiola, mas não para atividade física. Não, eu também não uso para atividade. Eu uso muito mais para essa questão de foco, diminuição de Para percepção foco hoje a de gente tem coisa melhor. do que a rodiola. O que Tem seria? coisa melhor. A gente tem um extrato de aspargo, que é extremamente melhor. Para foco, a Bacopa Monieri também é muito bom, boa. né? Para foco e cognição. E tem os patenteados aí hoje em dia que... O patenteado de Bacopa é excelente, né? E eu acho que assim, muito do que a gente trabalha para foco tem que ser a passiflora para baixar a ansiedade. Às vezes a pessoa refere a uma falta de foco, mas o que ela tem é uma alta ansiedade. Então ela tem um foco desviado pela ansiedade que ela tem. O que você gosta, Vanderlei, de usar para ansiedade e fito? Eu tenho o meu predileto de produto pronto, que é a Passiflora. Passiflora Incarnata ou Edulis, ela é sensacional. Né? 300 miligramas, que é o que a Anvisa
tem numa padronização boa, ali aprovado, é excelente, é mais do que excelente. Olha, falando nele, Que maravilha. Luiz Moreira. Que legal. E além da passiflora, na farmácia de magistral a gente tem um extrato de escutelária. A escutelária padronizada em escutelarina, ela também é muito boa. Nunca utilizei essa. Vou testar. O hipérico, Essa daí eu você também não gosta conhecia. também? O hipérico ele é proibido, né, pra gente, é prescrição médica. Então, por isso Mas o que- hipérico depende muito do tipo de extrato, porque ele tem um componente, né, ele tem um fitoquímico que é tóxico. E dependendo do extrato que você usa, ele não foi extraído ainda. Entendi. Então eu tenho um pé atrás, assim. Muito bom. Legal. Acho que para essa parte de ansiedade, de depressão, tem bastante opções, Sim, né? tem. Hoje a gente tem bastante. É. Antigamente a gente tinha cavacava, hipérico. Nossa, E, cavacava, bom. hoje a gente não usa mais quase cavacava nem hipérico, porque a gente tem outras opções bem mais seguras Né? e com padronização melhor. Crocos ativos, tem sido muito Crocus falado, né? Nossa, Crocus é uma paixão. Maravilha. Crocus é muito bom. Também gosto. E, Vanderlei, eu vejo que muitos pacientes são ansiosos, mas porque tem um estresse por trás. Aí você Sim. modula o estresse, Sim. a pessoa calma. Por isso que a passiflora é boa. E a passiflora é extremamente segura. Uhum, Então dá pra gente usar bem. perfeito. Gente, o Maravilha. nosso papo tá ótimo, mas a gente precisa deixar a nossa mensagem final. Fala Vamos lá. sério. Vamos Então, lá. vamos lá. Começa pelo Eu Felipe. começo? É. Gostaria muito de agradecer, Vanderlei, pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. E se eu, como nutricionista, posso deixar uma dica para vocês, que são sempre os consumidores finais do nosso trabalho, procurem profissionais que vocês também percebam que têm ideias parecidas com a de vocês, mas que trabalhem com a ciência, tá? Não adianta você procurar alguém só para validar aquilo que você quer, se aquilo que você quer, de fato, não anda de encontro com a ciência. Portanto, você precisa sempre ter pessoas que são qualificadas e habilitadas para te prestarem o melhor serviço, até porque a saúde é o seu bem maior, e se você não cuida bem dela, você pode passar por situações muito complicadas. Isso quer dizer o seguinte, você vai fazer cutting, não é comigo, não. Muito Aí a bom, gente muito já bom. manda pro amigo que faz cutting direito. Faz parte. Muito bom. isso. Pode ficar à Kaique. vontade. A gente, como da nutrição esportiva, é o que a gente falou, a gente recebe muitos pacientes que vêm só pela estética. Mas lembre-se que a gente fez um juramento lá, né? No último dia da nutrição a gente faz um juramento que tem que zelar pela saúde do paciente. Então a gente acaba fazendo tudo junto. Você vai secar, vai ganhar músculo, mas a gente trabalha a parte da saúde, que é a mais importante de todas, né? A base, Muito né? bom. Eu queria agradecer mais uma vez, de verdade. É uma grande oportunidade, um grande momento. Um marco para mim poder estar aqui dividindo esse momento com a Vanderlei e também com o Fê, também com o Kaique, também aqui com a empresa Catarinenses. E dizer que a paixão pela nutrição continua, que outros profissionais também tenham cada vez mais responsabilidade com o seu preparo, com a sua prescrição, e que também os consumidores busquem ter atenção naqueles que vocês escolherem, e caso você escolha alguém, siga rigorosamente aquilo que ele está passando, porque o que chegam de dúvidas de quererem mudar condutas, eu sempre peço, não, se você já tem alguém te acompanhando, ele te conhece, então ele é a pessoa que você deve seguir e respeitar. Se você não está gostando, procure alguma outra ajuda, mas por favor, sigam a prescrição do seu nutricionista. Leva o carro em 3 mecânicos diferentes pra você ver o que vai acontecer. É bem isso, né? Muito bom. Eu acho que a gente tem que fazer exatamente isso, né? Não é brincadeira quando eu falo que se vem pra mim fazer cutting, eu não atendo. Né? Se vem para mim fazer alguma coisa que eu não... Se vem para mim contar caloria, né? Se o paciente vem e diz assim, eu como um pão, quando eu estou fazendo um recordatório, eu como uma fatia de pão de 30 calorias, eu falo, vamos parar por aqui, não paga consulta não. Eu não vou atender o teu objetivo, porque a minha contagem calórica, ela é secundária. Né? Eu estou aqui para trabalhar um outro aspecto, eu estou aqui para trabalhar fundamentalmente a sua saúde, que está atrelada a um valor calórico, mas que a densidade nutricional é muito mais importante. Então, para mim, foi um prazer estar aqui com vocês três hoje. Muito obrigada por terem aceitado esse desafio e serem, a partir de agora, também parte do time que somos fontes de saúde. Porque, Uau. mais uma vez,
né? Nós viramos fonte de saúde com muita honra, com muita humildade, com muita ciência. Então é isso que eu quero deixar de finalização para o nosso podcast. Perfeito. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, Maravilha. Obrigado.